Abra no livro do Gênesis, capítulo 3, por gentileza. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Grife aí. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Gênesis 3, verso 1. Que Deus, o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Amém? Escreva do lado, ela tinha o entendimento da ordem. Ela conhecia a voz de Deus. Será que a gente conhece a voz de Deus quando Ele nos fala e nos dita regras, normas que devem ser não questionadas, mas vivenciadas para que a gente possa encontrar o caminho? Amém? A serpente então alegou a mulher. A serpente então alegou a mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa, diga quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, de Deus, o Senhor. Amém? Então, olha que coisa linda. Quando soprava a brisa vespertina, o homem e a mulher ouviram o som da movimentação de Deus, ou seja, a voz, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu o fruto da árvore e eu o comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus determinou à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto ele te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina esta tua palavra, em nome de Jesus,
fala ao meu coração e estabelece os teus critérios, as tuas ordenanças, os teus mandamentos, para que eu, Senhor, possa ouvir e atentamente cumprir a tua vontade. A palavra do homem, ela é irritante. A palavra do homem, segundo o livro de Provérbios, é irritante. Quem não já se irritou quando ouve uma palavra que não tem realmente sabedoria provinda de Deus? Quando alguém fala sem a sabedoria de Deus, irrita o seu irmão, irrita a sua esposa, irrita o seu marido. Então a palavra do homem é irritante. A palavra do homem, ela tem em sua essência o desejo prognóstico de trazer-nos a sedução. O homem quer ser seduzido ou quer seduzir pelas suas palavras. Em muitas delas nós vemos lisonjas, em outras fingimentos, ainda em outras podemos observar o orgulho, a soberba do homem. Em várias, a malícia. Mas quando vislumbramos a palavra de Deus, nós vemos a retidão. Amém? Quando vislumbramos a palavra de Deus, aos nossos ouvidos soa agradável. Segundo Provérbios 16, 24, as palavras do Senhor são agradáveis. A palavra de Deus, ela sempre se apropria de coisas que são fundamentadas no coração do Senhor. Ou seja, ela tem um destino, a palavra do Senhor tem um destino para nós. Quando ela entra no coração do homem, ela vem causar a revolução que o Senhor quer causar. Hoje Deus não te chamou aqui para ouvir uma palavra que não vai mexer com você. Ele te chamou para mexer com o teu coração, para mexer com a tua trindade, ou seja, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Amém? Na visão tricotômica, ele quer mexer com toda a estrutura do homem. Por isso a palavra de Deus, diga, é cheia de graça e de verdade. É inspiradora. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu sou inspirado à verdade. E quando eu amo a palavra de Deus, eu vejo que ela é inesquecível, porque ela queima no nosso coração. A palavra do Senhor, segundo Isaías, capítulo 50, versículo 4, o profeta Isaías declara: o Senhor Deus me deu língua instruída. Pergunta para o seu irmão: Deus te deu uma língua instruída? Ele diz: o Senhor Deus me deu uma língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. Amém? Diga, por favor, leia comigo esse texto. Isaías 54, diga: o Senhor Deus me deu. Quem quer receber? O Senhor Deus me deu língua instruída. Diga, para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. Quem quer ouvi-lo como discípulo hoje? Amém? E quando você ouve a Deus como discípulo, você percebe então o que houve no jardim do Éden. Eles haviam ouvido a voz de Satanás. A serpente havia se aproximado deles e havia, de uma forma astuciosa, enganado, conduzido a Eva e o Adão à desobediência, à rebelião, à rebeldia, à obstinação. Veja que a mulher sabia a palavra, porque quando a serpente vai até ela falar e diz: foi assim que o Senhor disse? Ela disse: não, ele não disse assim, ele disse assim. Ou seja, ela sabia exatamente como Deus havia dito. O problema
é que Satanás também sabia que ela sabia. Você talvez pense assim: poxa, eu sei a palavra, então o diabo não vai me enganar. Mas, veja, quando a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito, quando ela foi questionar a mulher, então ela disse: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ele sabia que não. A serpente sabia que não era essa a verdade. A mulher, sabendo a verdade, disse: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então, ter a palavra e não obedecer a palavra, ter a palavra e não praticar a palavra, não vai ter para nós nenhum resultado. Lembre-se, o diabo, nosso inimigo, ele é o mais astuto de todos. Amém ou não amém? E aí, irmãos, eu estava meditando nesta questão de quando Deus se aproxima, o homem que já conhecia a presença de Deus, ao ouvir os passos do Senhor, o homem já se cobre, e já cobre a sua esposa com aquelas plantas, porque ele já conhecia a presença de Deus. Então nós vemos que eles não somente conheciam a palavra, mas também conheciam a presença de Deus. Quantos aqui conhecem a palavra e a presença do Senhor? Levanta a mão. E às vezes a gente pensa que o diabo não vai vir e não vai atacar, porque nós conhecemos a presença do Senhor, porque nós temos andado na presença de Deus. Adão e Eva também estavam andando na presença de Deus. Amém? Adão e Eva ouviam a voz do Senhor. Adão e Eva conheciam a palavra de Deus. Mas o astuto inimigo se aproxima para enganar. E aí, a Bíblia diz que no momento, abra aí no versículo 8 do Gênesis 3. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, já finalzinho do dia, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, diga: Deus, quando se aproxima de um pecador, a sua voz produz no coração desse pecador terror. Veja como o povo de Israel responde a Moisés: fala tu a nós, porque se Deus falar, morreremos. E agora eles se escondem da presença de Deus com medo, por causa do pecado. Essa inquietude, esse terror, é porque eles sabiam que tinham errado. Eles tinham consciência do erro. Outra coisa importante é que nós andamos na presença do Senhor, conhecemos a palavra, ouvimos a voz, sabemos que erramos. Muitas vezes, isso não serve para a gente mudar de vida. Ao contrário, há muitas pessoas que querem mudar e sair da presença de Deus, tentar fugir da presença do Senhor, tentar ocultar-se da presença de Deus. Lembre do profeta Jonas, lembre aqui de Adão e Eva, e lembre de muitos outros, como o próprio Caim, quando matou o seu irmão, tentou ocultar o cadáver. Então nós vemos que o homem tenta ocultar os seus malefícios, os seus malfeitos, os seus pecados, numa vida dissoluta. Ele tem um comportamento diferente. A igreja, ele tem um comportamento, fora da igreja ele tem outro comportamento, e assim o homem tenta disfarçar. E quando alguém impressiona demais esse homem para que ele resolva a sua vida com Deus, muitas vezes ele acaba se afastando em vez de se aproximar. Diga: a voz do Senhor, segundo o profeta Ezequiel, capítulo 43, diga: a voz do Senhor é uma voz majestosa, é como muitas águas,
uma voz de majestade, por isso causou terror em Adão e Eva. A sua voz testifica a própria presença de Cristo na nossa vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, agora nós vemos que muitas pessoas não entendem ou não conseguem perceber quando Deus está falando ao seu coração. E eu queria levar vocês para passear comigo na Bíblia, lá em 1 Reis. Quem abriu? Capítulo 19. Quando Jezabel, mulher de Acabe, ela soube que Elias havia afrontado todos os profetas de Baal e havia então dado cabo à espada de todos os profetas de Baal. No verso 2, ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Gente, quem era Elias? O homem que orou e Deus havia mandado fogo do céu. Mas quando ele ouviu a voz de uma mulher que o ameaçara, ele foge. Aquele é o momento que nós consideramos o momento onde a pessoa fica embotada. Diga aí, embotada. Sabe o que quer dizer isso? Quem quer? Diga assim, pastor, eu não entendi. Embotamento é quando você que conhece Deus, e eu sei que você conhece, quando você que é crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e eu sei que você é, quando você que tem um Espírito Santo de Deus na sua vida, quando você, irmão, que frequenta, que é congregado à igreja Assembleia de Deus Cristo Salva, mas de repente, eu estou aqui falando e você não consegue ouvir. Deus está falando e você não consegue perceber. O Espírito Santo quer te convencer do pecado, juízo e justiça, mas você não consegue entender. Eu considero que a igreja do século 21 está embotada, porque ela ouve, mas não consegue praticar. Ela não consegue sensibilizar a sua alma, ela não consegue chorar, ela não consegue verter sangue pelo Evangelho de Cristo. Então, aquele homem espiritual, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, uma unção poderosa, ele havia ressuscitado morto. Gente, ele orou, e o fogo de Deus desceu, amém? Mas aquele homem estava tão embotado que quando ele ouve uma ameaça, ele simplesmente foge. Porque aquele era um momento onde a audição espiritual estava fechada. E é nesse momento, diga, nesse momento que o inimigo tenta contra nós. Quando a gente fecha o ouvido para não ouvir, quando a gente tira o sentido da palavra, quando a gente tira a mente do propósito de Deus, o diabo vem para enganar nessa hora. Olha como o diabo enganou Elias. Foge, foge que Jezabel está vindo, foge que ela vai te matar. Se você procurar no livro de Neemias, Neemias diz assim: um homem como eu se trancaria dentro do templo? Ou seja, ele sabia que ali não era o seu lugar porque ele não era sacerdote. E ainda assim, sendo ele ameaçado por profeta, profetiza Noadia e outros profetas, ele diz: não irei fazer isso. Amém ou não amém? E quando os prefeitos, os governadores daqueles lugares por onde ele estava passando, tentaram impedi-lo de chegar ao seu destino, ele mostrou a carta de autoridade do rei Artaxerxes, dizendo: eu tenho carta de autoridade para passar por essas terras. E não recuou no seu propósito de levantar os muros da cidade de Jerusalém. Mas nós vemos o grande profeta Elias.
que desce fogo com a sua oração, naquele momento embotado, fechado, o coração totalmente sem audição espiritual, ele foge da presença de uma mulher chamada Jezabel. E aí eu quero que você leia comigo, porque é muito importante. Assim que Elias recebeu este aviso, diga, assim que ele recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmão, quando você não ouve a voz de Deus, o diabo vem falar com você e começa a te oprimir. Quem já pensou em se matar, quem já pensou em morrer, quem já preferiu morrer, quem já tomou calmante, remédio aí, querendo dormir o dia todo, porque não aguenta nem respirar, que até respirar dói. É nessa hora embotada que você não ouve o espírito de vida, o espírito do Rei dos Reis, a voz majestosa de Deus, que o diabo começa a dizer para você que é melhor morrer do que viver. Vai perguntar para um morto se é melhor morrer do que viver. Ele não vai te responder, mas eu te garanto que se ele pudesse, ele dizia: você não sabe o que está dizendo. E a Bíblia diz que ele deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Amém ou não amém? Interessante, ele está no momento depressivo da sua vida, ele está embotado, ele está fugindo, ele quer a morte, e o Senhor vem e alimenta ele. Porque sem o alimento de Deus, se o anjo não tivesse trazido o alimento, o pão e aquela água, o pão quente, a água fresca, ele não teria força. Porque, irmãos, uma coisa que eu entendo, quando uma pessoa entra em depressão, ou ela come muito para explodir, ou ela não come nada para ficar em inanição. E de um jeito ou de outro é morte. Quando você tem o Espírito de Deus, nada disso se aplica. Amém ou não amém? Ele estava ali, ingeriu o pão, bebeu a água, e o Senhor diz: come mais. Talvez ele dissesse: tá bom, já comi tudo que tinha aqui. Não, você vai comer mais, sabe por quê? Porque a tua caminhada é longa. Você pensa que hoje é dia de morrer, mas eu te digo que ainda tem muitos dias pela frente. Coma mais. Se alimente, se fortaleça. Porque você precisa de vida, você precisa de força. Diga para o seu irmão: você precisa de vida, você precisa de força. E o Senhor enviou o anjo dele para te dar o alimento, agora, pão quente, água fresca, para que você tenha força espiritual, para que você recupere a audição espiritual, o ânimo espiritual essa noite. E aí, a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, você vai fazer que nem eu sempre agora, a Bíblia diz, verso 6, abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente, que fora assado sobre as pedras em brasa. Quem assou? O fogo de Deus. E uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar, e o anjo do Senhor veio para a segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido, diga fortalecido, com aquele alimento. Quer dizer que no primeiro alimento ainda não estava bom. Diga, Deus sabe quando está bom. Você às vezes pensa que comeu tudo, Deus diz: não come mais.
Não é, pastor, eu já orei demais. Não, ora mais. Pastor, eu já li muito a Bíblia. Leia mais. Pastor, eu vou muito à igreja. Vá mais, porque Deus sabe até que ponto você tem que ir. Deus sabe a necessidade da tua alma. Deus sabe a necessidade do teu espírito. Deus sabe como você está por dentro. A Bíblia diz que Ele sonda e conhece o homem. Então só Ele pode dizer: continue comendo. E aí, então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Gente, esse homem tal não está com depressão. Diante destas palavras, porque Deus trabalha assim. Você fala com ele diante do que você falou, diante do que você está falando, ele vai falar com você. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Sai da caverna. Sai dessa caverna. Você está com depressão, sai desse quarto escuro aí. Alguém está me ouvindo pelo rádio? Alguém está me vendo pela TV agora num quarto escuro? Alguém está com tanta depressão que há muito tempo não sai de lá. Alguém diz: é melhor ficar em casa. E Deus está dizendo: sai da caverna e vai para onde? Sai deste lugar e vá ficar diante de quem? De mim, de mim, de mim. Você saiu de casa, você saiu da caverna porque Deus, o Espírito Santo, te chamou e disse: sai daí e vem para diante de mim. No alto do monte. Diga: no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. É um vento forte, hein? Contudo, ele mandou o vento forte. Ele fendeu os morros e partiu as rochas. Contudo, Yahvé não estava no vento. Mas quando Elias ouviu aquele estrondo de rochas se partindo, do morro se partindo, ele pensou: é Deus, é Deus. Porque ele estava o quê? Embotado, ele não estava entendendo, estava, sabe, aquela coisa do vou fugir, não dá, eu estou na caverna, eu sou o último. Ele está com depressão, irmãos. O emocional está mexendo com o espiritual. Quem já passou por isso? Quando o emocional mexe com o espiritual, você fica embotado, sim ou não? É a hora que você diz: estou frio, estou gelado, não sei mais o que fazer, não sei para onde correr, não sei o que. Irmão, Deus é o teu socorro e a tua fortaleza. Saia da caverna e venha para o mais alto monte. Você veio, o mais alto monte, na presença do Senhor. E quando o vento sopra e as terras começam a se partir, as rochas em pedaços também. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. No segundo momento, eu vejo Elias embotado, pensando: agora sim, agora é o Senhor. Porque agora não é só rochas se partindo, não é só as coisas se partindo ao meio, mas agora tudo está estremecido, porque o Senhor está caminhando para perto de cá. Veja como ele estava embotado. Quando Adão pecou, Adão percebeu
num vento suave que o Senhor se aproximava. Mas agora ele ouve um terremoto e diz: é o Senhor. Ele ouve as pedras se fendendo, se partindo, ele diz: é o Senhor. E a Bíblia diz, diga comigo, o Senhor também não estava no terremoto. Em seguida ao terremoto, 12, caiu um fogo. E ele deve ter pensado: esse fogo eu conheço. Esse, quando eu orei, ele desceu. Agora eu sei, é Deus no fogo. E tem gente que vê fogo e pensa que é Deus. 2 homens, Nadab e Abiú, eles apresentaram fogo estranho na presença de Deus. Eram filhos do irmão de Moisés. Quem lembra? E eles apresentaram fogo estranho e o Senhor os matou, porque Deus não estava naquele fogo produzido por eles. Antes mesmo que eles produzissem aquele fogo, o Senhor já estava produzindo naquele lugar. O fogo de Deus vinha. Deus não precisava da ajuda deles para produzir fogo. Deus não precisava que eles acendessem a chama. Por quê? Porque era o próprio Deus que acende a chama do seu altar. Você tem um coração que é o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que acende esse fogo. Se você buscar, o achará. Se você pedir, vai receber. Se você bater, a porta se abre. Porque o Espírito Santo quer encher você de fogo. E quando ele ouviu e viu que o fogo estava lá, ele disse: agora é o Senhor, agora eu sei que é. Mas o Senhor, diga, também não estava no fogo. E para um homem que está com depressão, embotado, fugindo, pensando na morte, 3 coisas acontecem e nenhuma das 3 Deus se apresenta. Talvez aparecesse ali um sentimento de rejeição. Como é que ele manda eu sair da caverna e vir para o mais alto monte para ficar na presença dele? E eu chego aqui no mais alto monte e vem ele manda fende-se as rochas e não é ele. E depois vem um terremoto e não é ele. E agora vem fogo, mas também não é ele. Será que o Senhor está brincando comigo? Deus estava mostrando que ele, Elias, havia fugido de Jezabel, porque estava embotado. Ele tinha que voltar a ouvir a voz do Senhor. Ele tinha que voltar, ele tinha que aprender de novo a ouvir a voz de Deus. Não era porque ele era o grande profeta Elias que isso não pudesse acontecer com ele. Quantos pastores, quantos apóstolos, quantos irmãos em Cristo, quantos da igreja primitiva, da igreja medieval e da igreja contemporânea não estão embotados e não sabem mais e não conseguem mais ouvir a voz do Senhor Deus? Quantos pais e mães crentes não conseguem mais disciplinar, doutrinar os seus filhos segundo a palavra do Senhor, por causa dessa teologia moderna, por causa desse comportamento, moderno, onde as igrejas estão não evoluindo, mas regredindo e voltando ao pecado? E já os pais não conseguem ouvir a voz do Senhor e não conseguem transmitir a vontade de Deus para os seus filhos, e os filhos não conseguem ver nos seus pais o exemplo, e o marido já não é mais cabeça, e a esposa já não é mais coluna, e por isso tudo está desagregado. Não há mais uma congregação, não há mais um corpo formado, há uma disformidade, há uma deformidade espiritual e familiar, e por que não dizer conjugal? E aí, diga, e aí? Quando Elias percebeu que não estava no fogo, acontece algo, irmão. Depois do fogo, 12, veio um sussurro de brisa suave e tranquila, como quando no jardim do Éden. Eu não sei se era brisa matutina ou vespertina, mas estava acontecendo algo, e era o Senhor. E aí, assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger-se, protegeu o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Mas como que o Senhor pode perguntar o que eu faço aqui? Eu estava lá na caverna e o Senhor disse: sobe para cá para ficar na minha presença. Agora o Senhor está me perguntando o que eu faço aqui? Quem está entendendo Deus aí? Quem está entendendo Deus?
né? Deixa eu lhe explicar. Você estava lá no mundo, na caverna, e Deus disse: sai daí e vai para a minha presença, no mais alto monte. Você veio para cá, e agora, estando aqui, Deus está te perguntando: o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Qual é a motivação do seu coração estar aqui? Você está na minha presença, diz o Senhor, no mais alto monte. Mas por quê? Apenas para repetir uma ritualística religiosa? Apenas para se locupletar com a bênção prometida por um homem ou pela própria palavra? O que você quer de fato? Por que você está aqui? O que fazes aqui? Qual é o motivo? Será que veio para servir a Deus? Será que veio para se arrepender dos pecados? Será que veio para ter comunhão? Será que veio para ser sincero, verdadeiro? Para ser benigno, longânimo, fiel, leal? Para assumir um cristianismo autêntico? Para se desvencilhar do mal, do pecado, da maldade? Porque Ele está perguntando: o que fazes aqui? Quem está entendendo a pergunta? O que está perguntando foi o mesmo que te chamou para cá e disse para tu sair da caverna. Mas essa segunda pergunta é diferente da primeira. A primeira, ele diz: o que você está fazendo na caverna? Não tem sentido estar lá, não tem sentido ficar no mundo. Mas já que você saiu do mundo, está na igreja, o que você está fazendo aqui agora? Não, pastor, eu estou sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. Eu continuo falando do mesmo jeito, eu continuo sendo a mesma pessoa, pensando do mesmo jeito. Então, querido, não faz diferença você ficar na caverna ou subir no mais alto monte, se você não mudou, e se isso não te faz mudar, se você não reconhece o que é estar na presença do Senhor. Porque, diga comigo, a presença do Senhor na nossa vida deve promover uma verdadeira transformação. Amém? Pergunta para o seu irmão: o que é que você faz aqui? Veio a Assembleia de Deus Cristo Salva para quê? É porque, sabe, eu ouvi dizer que quando a gente vai na igreja dos crentes, a gente sai lá com o carro do ano, a gente sai com casa, até uma maravilha. Todo mundo diz que ser crente agora sabe, é muito bom. Mas você veio no mais alto monte, e na presença de Deus, só os verdadeiros adoradores o adorarão. E quando eles o fizerem, eles o farão em espírito e em verdade. Erga a sua mão, feche os seus olhos, erga a sua mão. A palavra não terminou, mas você precisa fazer isso agora. Isso. Faz uma oração ao Senhor e diz: Senhor, eu sei que o Senhor está me perguntando o que eu faço aqui, porque eu estou aqui. O Senhor está falando ao meu espírito agora. Eu creio que Ele está falando com você nesse momento. E você deve chorar, porque esse não é outro lugar senão a casa do Deus vivo. Esse é o mais alto monte que o Senhor reservou para você ouvir a sua voz. Ele fala suave e tranquilo o teu coração, como aquela brisa vespertina ou matutina. Ele está falando a você agora. Levante a sua mão, adore o Senhor e diga: te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos. Ore la masuri andara maya la masiri candoro la yanara balaba surika. Rei dos reis, oh Senhor Deus e Senhor, te entronizamos agora, Senhor. Nós te entregamos nosso viver, Rei dos reis, oh aleluia, e Senhor, nós te entregamos nosso viver,
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Isso. Ao que Elias respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diga: Senhor, ainda que eu reste dentre tantos e tantos, ainda que fique só eu como profeta na tua casa, ainda que somente eu possa declarar o verdadeiro cristianismo, mas eu não vou jamais deixar de estar no mais alto monte. Sabe, irmão, todos podem abandonar você, mas o Senhor nunca vai te abandonar. Não saia da presença do Senhor, amém? Não saia por nada. Eu sei que é um momento de dificuldade, é um momento de tristeza, é um momento de tudo, mas o Senhor está dizendo a você, mesmo diante de todos os momentos: vem para a minha presença, amém? Então o Senhor Deus lhe orientou, porque agora é hora de orientar, é hora de dizer: ei, vem para cá, é aqui, ó. Eu vou te dizer, vou te orientar, eu vou te mostrar, eu vou te conduzir, porque você veio até o mais alto monte, então aqui tem orientação de Deus. Vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e a Eliá ben Jafate, que é chamado Eliseu, filho de Safate, da cidade de Avel-Meroá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir à espada de Jeú, Eliseu o matará. Amém? Amém? Em outras palavras, tu vai ungir um rei aqui, outro acolá e um profeta ali, e não tem quem fuja da minha presença. Nenhum inimigo teu vai resistir. Eu me lembro de quando Jeú encontrou Jonadab, e Jonadab olhava para Jeú assim, porque Jonadab estava indo ao encontro para poder lutar com ele, lutar por ele, naquela causa. E Jeú olha para Jonadab e diz: é o teu coração como o meu coração é com o teu coração? E Jonadab olha para Jeú, que estava indo destruir a casa de Acabe, e diz: sim, o meu coração é com o teu coração, como o teu coração é com o meu coração. Então Jeú diz: então sobe aqui na minha carruagem, e vamos juntos, e ver hoje o zelo que eu tenho pelo meu Deus. Amém? Porque quando o Senhor mandou Elias ungir aquele homem, o Senhor o encheu da presença do Espírito para tomar atitudes. Porque Deus não nos dá a presença do Espírito para a gente ficar calado. Deus nos dá a sua presença para que a gente tome atitude e destrua tudo que é mal. E haviam 2 reis e um profeta, 3, queriam fazer aquilo que Elias podia ter feito, mas ele estava tão amedrontado, ele estava num momento tão, sabe, de tanta fraqueza. O Senhor só faz fortalecer e dizer: olha, não vai ser você, mas através de você vai acontecer. Amém? E aí, diga, e aí? Verso 18: mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal,
E todos aqueles cujas bocas não se reverenciaram suas imagens, beijando-as, Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que orava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e fez o que, pessoal? Lançou sua capa sobre ele. Quando Elias lançou a capa sobre o Jordão se abre. E quando ele lança a capa sobre Eliseu, o coração de Eliseu também se abre. Eu quero que o Senhor e a senhora que está aqui hoje perceba, Deus está lançando a sua palavra para que o teu coração se abra. E ele diz: então, deixando os bois, o coração se abriu. Quando o coração se abre para Deus, deixa tudo, sim ou não? Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e o rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Diga assim: Deus tem pressa no que Ele quer fazer por mim e através de mim. Diga: Deus tem pressa. Sabe, Deus lança a palavra para você, abre o teu coração e Ele quer o resultado imediato, Ele tem pressa. Tem gente que fica 10 anos, 15 anos sentado numa cadeira de igreja, sem evangelizar, sem profetizar, sem falar em língua, sem orar, sem chorar, sabe, sem praticar o verdadeiro cristianismo. Deus tem pressa que você saia dessa caverna, e tem pressa que você suba o mais alto monte, e tem pressa que você reconheça a sua voz, e que você faça aquilo que Ele mandou. O problema é que às vezes você não tem pressa, mas entenda, Deus tem algo a fazer. E Ele quer usar você para isso. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Era tão interessante isso. Ele precisava dos bois, mas de repente agora, não, vou matar que não preciso mais. O meu destino é outro. Amém? O meu destino é outro. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Lembra quando eu disse que a palavra de Deus, ela é ouvida por aqueles que são discípulos? Amém ou não amém? E aí, ele se tornou discípulo, irmão. E quando ele se tornou discípulo, ele entendeu tantas coisas. Ele entendeu o que você deveria já ter entendido. O que Saulo entendeu no caminho de Damasco. Saulo estava no pecado, lá em Atos 9, 3 e 4. E a Bíblia diz que o Senhor falou a ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquela voz fê-lo cair, não somente de um cavalo, mas de uma vida mundana. E dali em diante, aquele homem já não era mais perseguidor da igreja, mas perseguido por causa da igreja. Ele se tornou o grande apóstolo Paulo, doutrinador, profeta, pastor, apóstolo, bispo. Ele trazia consigo as marcas do evangelho e em sua própria vida, notoriamente, a transformação eficaz e eficiente que só o Espírito Santo pode dar a alguém. Agora eu falo com você, por que você tem fugido? Por que você está escondido na caverna? Sobe no mais alto monte, ouve a voz do Senhor e deixa Deus transformar a tua vida. Talvez você esteja pensando que Ele vai falar pelo terremoto, mas não. Ou pelas rochas que estão se fendendo na tua vida, mas não. Ou ainda pelo fogo que você imagina que em algumas igrejas você vai encontrar, mas não. A voz de Deus é suave, como a brisa matutina ou vespertina. Ele fala assim. E é por isso que o pastor de vocês não sabe gritar. É por
Por isso que eu não sei fazer Kung Fu e Karatê no altar. Embora eu já tenha feito isso quando era jovem, vocês nem acreditam. Quando eu era pequeno, jovem, eu era até atleta nessa área. Mas hoje, irmão, o meu atletismo é fazer a vontade de Deus. E para isso eu tenho corrido para chegar em primeiro. Porque só os vencedores chegam lá em primeiro. Eu quero vencer a minha carne e vivificar em mim o Espírito de Deus. Você está aqui hoje? Deus te chamou. Ouça a voz dele. Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.